mais uma lá. Boa noite, pessoal. Vamos Fala perto do começar microfone. mais uma live de hoje. Vou convidar aqui a Natália. Vou convidar aqui o Vai dar Bruno. certo. Boa noite. Eu te convidei. Boa noite, pessoal. Quem tá entrando aí? Só ajeitando as coisas aqui, já vamos começar, tá? Deixa eu chamar mais uma vez a nossa acadêmica, que é a Natália. Natália, aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um 15 minutos de neuro, o seu encontro semanal com a neurocirurgia. E hoje nós vamos falar sobre o tema hipertensão intracraniana. Bruna aparece aqui. Só estou esperando a nossa acadêmica. Cadê você, Natália? Uai, o que está acontecendo? Só um minutinho, gente. Só a Natália entrar. Boa Que noite. aí a gente... Ah, entrou. Oi, Natália. Boa noite. Tudo bom? Muito prazer. Boa noite. Então, vamos começar. Primeiro, eu gostaria que a nossa acadêmica de hoje, a Natália, se apresentasse, falasse seu nome, sua faculdade e por que você interessou pela área da neurocirurgia, neurologia. Pode falar pra gente. Então, boa noite a todos. O meu nome é Natália, eu sou acadêmica do terceiro período da Universidade Federal do Paraná e eu faço parte do projeto porque, dentre todas as áreas da medicina, né, que são muitas áreas, a neuro é uma das que eu mais me interesso e também porque é uma das que mais são citadas na nossa formação, porque eu acredito que todos nós vamos nos deparar com pacientes, né, que vêm pronto atendimento, pronto socorro, e a gente tem que saber como manejar esses pacientes, né, quando encaminhar, Verdade. ou às vezes até mesmo como tratar. Então eu acho que o projeto me ajuda muito nesse sentido, né, nas lives que a gente discute os casos clínicos, até mesmo no grupo, que é muito interessante as nossas discussões lá. Então acredito que isso vai agregar muito, assim, para minha formação profissional e pessoal, até porque nem tudo a gente aprende na faculdade, né? Muitas coisas a gente aprende nesses projetos por fora. Então, gostaria até de agradecer a oportunidade. Que ótimo. E agora eu gostaria que você falasse o nosso caso clínico, que a gente sempre inicia a live com um caso clínico para guiar na nossa explicação de hoje sobre hipertensão intracraniana. Então, manda o caso para a gente ver. Tá. Então, o nosso caso é de uma paciente, né, de 67 anos. Ela foi admitida com rebaixamento do nível da consciência. Ela também relatou dor de cabeça e vômito há um dia. A história prévia dela foi que ela é uma cardiopata, ela é usuária de antihipertensivo e também de anticoagulante. Daí, na tomografia de crânio dela, foi observado o hematoma subdural agudo, frontoparietal direito, com desvio de linha média. Daí foi feitas algumas perguntas, né? Se ela tem sintomas de hipertensão intracraniana, se tem alterações na TC dela, que indicam essa hipertensão intracraniana, e como tratar essa hipertensão nesse caso. Então, ela tem sintomas que possam indicar hipertensão intracraniana, você acha sim ou não? Sim. Sim. Na tomografia, você acha que tem sinais de hipertensão intracraniana? Sim, porque veio com desvio de linha média, né? E como tratar, eu só vou te perguntar se é cirúrgico ou não, e depois você vai falar mais pra gente no final o que você achou do caso, tá bom? Você acha que tem que operar ou não essa paciente? Eu acredito que sim. Ok. Então, a gente vai falar sobre o tema da live e depois nós voltamos no caso. Hipertensão intracraniana. Como o próprio nome diz, é o aumento da pressão dentro da caixa craniana, dentro, né, do crânio, não, né? E em números, o que seria isso, né? Que a gente tem os números para hipertensão arterial e para hipertensão intracraniana. Bom,
Existe um valor, né, de pressão dentro da cabeça. Esses valores, eles variam entre 7 e 15 milímetros de mercúrio, sendo que uma pressão acima de 15 você já considera que está alta. Mas para nós o tratamento da hipertensão intracraniana são em valores acima de 20, algumas referências falam 22, sendo que nós consideramos uma hipertensão intracraniana grave acima de 40. Mas como que é medido isso? Como você consegue saber isso, né? Ou pela monitorização da pressão intracraniana, que é com o monitor de PIC, ou com a medida também por punção licórica, também é possível você fazer essa medida. Lembrando que a punção, vou falar para vocês, não é indicado quando você vê algum sinal tomográfico de hipertensão intracraniana. Então, dentro do nosso crânio, nós temos 3 conteúdos. 90% é de massa encefálica, então cerca de 1.400 ml. 10% é líquor, que aí são cerca de 150 ml, e mais 10% é o sangue, venoso e arterial. Então, o conteúdo dentro do crânio é cerca de 1.700 ml. O crânio é osso. É o osso, uma caixa craniana fechada em adultos, né? Em criança ainda tem fontanela aberta. E essa caixa craniana, ela é inelástica. Então, toda vez que você tem conteúdo ali acima, além disso, não cabe no crânio. E aí o crânio se manifesta de algumas maneiras. Ele tenta compensar a princípio, né? Diminuindo o seu volume sanguíneo, mas até um certo momento não conseguimos manter esse equilíbrio. E aí você tem um aumento da pressão dentro da cabeça. Essa questão, esse momento em que tem essa descompensação, é o que a gente chama de hipertensão intracraniana. Essa fisiopatologia que eu falei é a doutrina de Monron-Kelly, né, que é a explicação por que eleva a pressão dentro da cabeça. Quando nós temos essa elevação da pressão intracraniana, para manter a perfusão cerebral, muitas vezes o nosso corpo eleva a pressão arterial, porque o fluxo sanguíneo cerebral, né, essa pressão, ela vai depender, o fluxo sanguíneo cerebral, ele depende da pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, nós temos esses valores. Então, se a pressão intracraniana está alta, você precisa manter uma pressão arterial mais alta para poder jogar sangue para o cérebro e garantir um fluxo cerebral. Então, eu falei sobre alguma coisa além do conteúdo intracraniano normal. Quais são essas coisas, né? O que pode causar hipertensão intracraniana? Então, qualquer lesão expansiva cerebral, seja ela um sangramento, um abscesso, um tumor cerebral, um trauma crânioencefálico que vai causar sangramento, que vai causar inchaço, né? Algum tipo de encefalopatia metabólica, né? De hiponatremia, quando o sódio cai, ou uma insuficiência hepática aguda também pode cursar com edema cerebral e, consequentemente, a hipertensão intracraniana. Um quadro de infecção, encefalite e meningoencefalite. Um quadro de hidrocefalia, que nós falamos na semana passada, que também eleva a pressão intracraniana, são uma das causas que elevam a pressão intracraniana cronicamente, né? Não é só um evento agudo, então pode ser crônico. Assim como o pseudotumor cerebral, que a pessoa tem sintomas de hipertensão intracraniana, tem a pressão intracraniana elevada, faz papiledema, faz edema de papila óptica, porém, né, não tem nenhuma massa. Você faz a ressonância, você não consegue avaliar nenhum tumor, nenhuma massa cerebral. Isso é chamado de pseudotumor cerebral, né? Que é idiopática. Além disso, quando a pressão eleva,
dentro do crânio, a gente pode ter a herniação do tecido cerebral. E essa herniação, ela é variável dependendo da localização, né? Tem, por exemplo, a hérnia de Uncus, que é uma hérnia, uma lesão expansiva no lobo temporal. Você pode causar uma paralisia do terceiro par craniano e a pessoa faz uma dilatação da pupila desse lado que está afetado, né? Temos também hérnia transtentorial central, hérnia do forame magno e a hérnia subfalcina, que nós vamos falar depois em outra live, em outro episódio. Também vou deixar um post para vocês entenderem como que ocorre essas herniações. Como que vai se manifestar? Qual vai ser o quadro clínico de uma hipertensão intracraniana? Vai depender muito se é um quadro agudo ou crônico, mas em geral ele vai cursar, né? O quadro cursa com dor de cabeça, né? E é uma dor de cabeça que ela piora em geral com esforço, piora com evacuação, piora pela manhã, que é um tipo de dor que ela piora com o aumento da pressão. Então, se aumenta a pressão intraabdominal, consequentemente aumenta a pressão intracraniana. Por isso que ela pode aumentar durante a evacuação. Tem um vômito característico da hipertensão intracraniana, não é o mais comum de se ver, que é o vômito em jato, que é o nome do vômito que não é precedido de náusea. E tem o papiledema. O papiledema é incomum você encontrar em pacientes com hipertensão intracraniana aguda. Ele ocorre, em geral, em pacientes que têm uma hipertensão intracraniana crônica, né? Você tem uma resistência à drenagem venosa da retina e aí acarreta uma maior pressão nessas veias retinianas e no exame, né, na fundoscopia, no fundo de olho, você vai ver um edema da papila. Outro sinal é o rebaixamento do nível de consciência, né? A pessoa fica mais sonolenta, né, irresponsiva, podendo chegar até o coma. E também tem uma tríade que é característica de hipertensão intracraniana, que é a hipertensão arterial, alterações do ritmo respiratório, que pode ser uma bradipneia, alguns tipos de respiração específica, como Cheyne-Stokes, dependendo do tipo de hérnia e área do cérebro afetadas, e a hipertensão arterial também. Só que essa tríade de hipertensão intracraniana, bradicardia e alteração do ritmo respiratório, que é a tríade de Cushing, ela só ocorre em casos muito graves de hipertensão intracraniana. Então, é menos de 30% dos quadros que vai ocorrer. Então, a gente falou sobre essas manifestações clínicas que podem nos ajudar a suspeitar do diagnóstico. Também pode nos ajudar a pensar em hipertensão intracraniana os exames de imagem. Então, se você tem uma lesão expansiva com edema, né, perilesional, um quadro de hidrocefalia também sugere uma hipertensão intracraniana. Uma herniação, dessas que eu falei, herniação, é quando o cérebro sai, quando parte do cérebro sai do seu local original, entre outros. Só para lembrar mais uma vez, a punção lombar não é um exame que você deve fazer no paciente que você vê alguma dessas alterações que eu falei na tomografia de crânio, porque a retirada do líquor pode precipitar uma piora de uma herniação transtentorial central, ou de Uncus também. Tem uma maneira para você monitorar a pressão intracraniana. Ela não é indicada em todos os casos do qual eu falei. É um monitor que você coloca para confirmar esse diagnóstico e também permitir o acompanhamento pós-operatório de um paciente com elevação da pressão intracraniana. Tem algumas indicações específicas e os locais que são mais colocados são dentro do ventrículo, intraparenquimatoso, subaracnoide, epidural, também tem monitores para todas essas localizações. Quando que você vai monitorar? Quando que você vai fazer uma cirurgia? Porque é uma cirurgia para colocar esse monitor. Quando um paciente que você avalia que tem um alto risco de elevar a pressão intracraniana, no trauma craniano, num paciente que tem uma tomografia anormal e um Glasgow menor que 8, ou um paciente que tem uma tomografia normal
e 2 dos critérios: idade maior que 40 anos, pressão sistólica de 90, descerebração ou decorticação. Eu acho que eu já estou me estendendo um pouco no tempo, mas assim, o tratamento da hipertensão intracraniana, basicamente, no geral, é você tratar a causa. O paciente está com hidrocefalia, tratar a hidrocefalia. Se o paciente tem um tumor cerebral, operar esse tumor cerebral. Num quadro de hipertensão intracraniana aguda, né, os pacientes na sala de emergência e tal, tem algumas medidas que são gerais, que são amplas, né? Dentre elas, a gente tem a cabeceira elevada a 30 graus, manter o pescoço em posição neutra, evitar a hipervolemia, sedação do paciente também, de acordo com o caso, né? Se for um paciente com quadro de hidrocefalia ou hipertensão intracraniana, muitas não tem nenhum rebaixamento, alguma coisa do tipo, você não vai fazer uma sedação. A hiperventilação também é para casos selecionados. Nós temos também o manitol, que a gente usa no edema citotóxico, é o edema relacionado ao trauma, mas, mais uma vez, não são para todos os pacientes. Na maioria das vezes, a gente indica o manitol quando a gente está com um paciente já operado, com um monitor de pressão intracraniana, ou um paciente que ainda vai demorar para ir para cirurgia, alguma coisa do tipo. Paciente que já foi tratado a causa, você faz o manitol para que tenha redução daquela pressão intracraniana naquele momento. Corticoide, em geral, a gente não usa no trauma, mas para edemas, né, para hipertensão intracraniana causada por tumores cerebrais, em geral, são utilizados também. Então, basicamente, era isso que eu queria falar sobre hipertensão intracraniana. Existe muito mais, tem muito mais coisas, tem muito mais indicações de monitorização da pressão intracraniana, mas o meu objetivo, né, o nosso objetivo aqui hoje é para você saber por que eleva a pressão intracraniana, por que temos que tratar. Se a gente não tratar, ocorre herniação do tecido cerebral e o paciente fica em coma, o paciente fica anisocórico, você tem um rebaixamento do nível de consciência, consequentemente isso, e uma lesão cerebral irreversível, se não for tratado. E além disso, quais sintomas que são mais comuns na hipertensão intracraniana e quais são os valores, né, relacionados, quais são os valores de hipertensão intracraniana? Essa era a mensagem. Em relação àquele paciente do caso, é um paciente que tem um hematoma subdural agudo. Esse hematoma estava exercendo um efeito de massa, um desvio de linha média, e o tratamento da hipertensão intracraniana, naquele caso, era abordar esse hematoma. Então, drenando o hematoma, tirando aquele efeito de massa, você trata a hipertensão intracraniana naquele caso. Então, você está certa, ele tinha sinais de hipertensão intracraniana na tomografia, tinha sinais clínicos de hipertensão intracraniana e tinha indicação cirúrgica. Nesse caso, eu não recomendaria. Você tem que, em todos os pacientes, você vai elevar a cabeceira, manter a cabeça retificada, manter uma boa oxigenação, uma boa glicemia. O tratamento definitivo é a cirurgia nesse caso, é o tratamento da causa. O que você achou do caso, Natália? Eu achei muito interessante. Como eu falei inicialmente, a gente pode receber um caso desse, né? Em um pronto atendimento precisa, sim, ser abordado com urgência, né? Sim, a cefaleia com vômitos é um sinal, né? Como a gente falou lá na cefaleia, lá na live de cefaleia, é um sinal de alarme, é um sinal de alerta, indica e pode indicar hipertensão intracraniana e tem que ser levada em conta e investigada, sim, né? Temos alguma pergunta? Por Tem enquanto, pergunta? Ah, então todo mundo está sabendo de tudo. Sem perguntas hoje. Deixa eu só checar. Realmente não temos perguntas. Então, semana que vem, nesse mesmo horário, às 20h37, nós falaremos sobre um novo tema,
novo tema pra gente. Já é um tema bem antigo e bem conhecido, que é hérnia de disco lombar. Vamos falar especificamente da hérnia de disco lombar, sobre como ela é formada, quais são os principais sintomas, os principais tratamentos a gente também vai começar a falar. E eu espero todos vocês na nossa próxima live. Você gostaria de complementar, Bruno? Não, acho que foi bem completo hoje. O tema a gente focou, né? Teve um objetivo de falar da pressão intracraniana, não de tudo que aborda, mas explicar o que é. Então, muito obrigada a todos que participaram. A participação de vocês é muito importante, a participação de vocês que mantém esse projeto de lives. E semana que vem estaremos aqui para falar sobre hérnia de disco. Então já avise sua família, com certeza tem alguém com hérnia de disco. Se quiser falar mais, quiser saber mais sobre o assunto, na próxima segunda-feira nós estaremos aqui. Natália, muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Obrigada por participar do nosso projeto e obrigada por gostar também das nossas discussões. O nosso objetivo com o projeto 15 Minutos de Neuro principal é levar informações para vocês, para os acadêmicos em geral, para as pessoas em geral, para evitar essas questões que você falou, de não saber como conduzir um caso que vai chegar para todo mundo, não vai chegar só para o neurocirurgião, só para o neurologista, que vai chegar para os clínicos em geral. Tudo bem? Sim. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só de agradecer mesmo e agradecer pela oportunidade de participar disso. Então, muito obrigada também a todos que assistiram. E é isso, boa noite. É isso, boa noite, gente. Até mais, até segunda que vem. Até logo, gente. Até.